Então, o Salmo é justamente sobre isso, é sobre a ira de Deus. O Senhor é temível. Nós cantamos agora, né, a última frase aí do cântico que nós entoamos, Tu és tremendo. Geralmente na Bíblia a expressão Tu és tremendo, ou que se refere a Deus como sendo tremendo, é justamente por conta dos seus atos nos quais ele revela a sua ira e o torna temível, ou seja, são atos que provocam medo, que provocam no homem o estado dele ficar perplexo diante daquilo que Deus realizou. O Senhor, então, é temível. A sua ira redundará em louvor ao seu nome. Portanto, o Salmo exalta um aspecto do atributo da santidade de Deus, que é a sua ira. É importante nós chegarmos a este Salmo e pararmos um pouco nesta doutrina do atributo de Deus, e no que se refere aos atributos de Deus, pararmos para meditar na ira do Senhor. Talvez um dos atributos que nós preferimos ignorar com mais força é justamente o atributo da ira do Senhor, que é um atributo da santidade de Deus. Deus é santo e, em sua santidade, Deus se ira. Ele fica indignado contra tudo aquilo que é contrário à sua santidade. Ou seja, todo o mal, toda impureza, toda imoralidade, toda corrupção, todo o pecado, de uma forma geral, provoca a ira do Senhor. Muitos crentes não acreditam na ira de Deus. E o mundo, de uma forma geral, não acredita na ira do Senhor. Quando o Deus que nós gostamos de acreditar é uma caricatura de um ser espiritual, tipo um bonachão, cheio de graça, de amor. A sua tolerância é indulgente, ele não lida com o pecado, ele simplesmente perdoa, se esquece e jamais se ira. Nós decoramos o versículo lá da primeira carta de João, Deus é amor e isso nos basta. Na verdade, Deus é todo amor, a sua relação trinitária é uma relação de amor, é nesse sentido que João fala que Deus é amor, mas entre todos os seus atributos está também o fato de que Deus se ira. E, na verdade, a Bíblia muitas vezes nos apresenta Deus como um Deus irado. E como nós não podemos negligenciar nenhum dos aspectos de Deus, nenhum dos seus atributos, nós precisamos também parar para meditar em sua ira, no fato de que Deus não apenas ele ira-se, mas ele também vinga-se do pecado. Um aspecto do nosso temor a Deus se desenvolve quando nós meditamos no fato de que Deus se ira e de que é terrível cair nas mãos de um Deus irado. O Salmo ele tem 3 partes. Você vai observar aí, se você tem a Nova Versão Internacional nas mãos, que você vai encontrar as palavras pausa aí 2 vezes, né, entre colchetes. Se você está com a Nova Versão, com a revista atualizada, provavelmente está escrito Selá, não é? E a Nova Versão da revista atualizada, a século XXI, vai estar escrito ali interlúdio. Especialmente os salmos de Asaf, eles contêm essas indicações, porque o salmo é um hino, é um cântico. Se você observar aí, logo no começo do salmo, tem assim, para o mestre de música, ou, como algumas versões traduzem, para o regente do coral, com instrumento de cordas, salmo da família de Asaf, um cântico. Então, isso aqui é, de fato, uma música que deveria ser entoada, tem aqui a melodia e tudo mais, que deve ser usada, e, como uma partitura, há as indicações nela para se fazer pausa, para mudar a estrofe,
para mudar o assunto ou dar ênfase na maneira de executar esta música. É por isso que tem aí selah, pausa, interlúdio na sua Bíblia. E eu estou usando essas pausas para dividir a passagem. Então, a primeira pausa acontece depois do versículo 3, portanto, a primeira parte de 1 a 3. A segunda, depois do versículo 9, então nós vamos de 5 a 9, e a última não tem, né, a estrofe que segue depois é de 10 a 12. Então, 3 partes aqui para nós meditarmos sobre o que se estava cantando sobre a ira de Deus. Tem umas coisas que nos preocupam às vezes, né? Será que nós deveríamos cantar sobre a ira de Deus? Cantar sobre as coisas terríveis que Deus faz, não é? Salmo 137, aquele salmo que os exilados da Babilônia cantam, né? Enquanto diante dos rios da Babilônia nós penduramos as nossas harpas e tudo mais. Lá no final, o salmista faz uma oração que os filhos dos caldeus, né, sejam lançados, esmagados numa pedra. Ele não está pedindo algo errado, ele está pedindo simplesmente que Deus cumpra a promessa que fez de, na execução da sua justiça e da sua ira, executar os seus inimigos. É isso que ele está pedindo. Mas nós deveríamos cantar sobre isso. Certamente, e há uma versão musicada deste salmo para a igreja moderna, e certamente deve ser estranho alguém entrar na igreja e ouvir o povo de Deus cantando, né, que os filhos dos inimigos sejam esmagados numa pedra. Parece estranho, politicamente incorreto, nós cantarmos esse tipo de coisa, mas o que nós observamos na Bíblia é justamente o povo de Deus louvando a ira do Senhor, louvando a Deus por sua ira. Esse não é um aspecto marginalizado que nós devemos esconder. Não, nosso Deus é bonzinho, ele não se ira, ele é um Deus que não faz nada escandaloso. O próprio Evangelho é um grande escândalo quando Deus coloca o seu próprio Filho na cruz do Calvário de forma cruenta e o faz sangrar até a morte. Então, a ira de Deus é muito presente na Bíblia e nós não podemos fugir disto. O nosso Deus se ira. E essa ira não é uma raivinha à toa, uma pirraça que ele faz, ou simplesmente ele manda um trovão e descarrega a sua ira em um grande grito universal. Não, a ira de Deus, ela vem com força, ela é destruidora, ela faz temer, ela causa o pavor nos corações. Nós precisamos entender isso. Então, os versos de 1 a 3, primeira parte, diz assim: em Judá, Deus é conhecido e o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Então, os versos de 1 a 3 dizem que Deus tem uma reputação entre seu povo. Você já sabe que quando se fala nome de Deus, está se referindo à sua reputação. Aquilo que ele construiu na história, nos seus grandes feitos redentores, ele criou para si um nome majestoso, poderoso, que para o seu povo traz a lembrança da graça, do livramento, mas que para as nações à volta de Israel, sobretudo aquelas que de alguma forma foram opressoras para o povo de Deus, coloca medo no coração. A primeira coisa, então, que o salmista diz aqui é que Deus tem uma reputação no meio do seu povo. O salmista diz: seu nome é conhecido em Israel, Jerusalém é o lugar da sua habitação. Deus destruiu as armas de guerra nesse lugar, quando ele quebrou o arco, as flechas reluzentes, os escudos. Então, Deus eliminou as armas de guerra naquele lugar. Dessa forma, Deus deteve o seu inimigo. Deus deteve os inimigos do seu povo. O que o salmista começa dizendo é
sobre o poder de Deus. Deus, ele habita entre nós, e Deus tem o poder de quebrar as armas do inimigo, e porque Deus é o nosso Deus, os inimigos não puderam nos derrotar. Quando eles vieram com armas muito poderosas, Deus parou tudo isso pelo seu poder. Então é importante notar que a glória Vamos para a segunda parte agora, não é? Então, essa é a reputação de Deus, um Deus, não é à toa que é chamado Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, aquele que põe termo à guerra, e sempre em favor, quase sempre em favor do seu povo, ele limita o poder dos seus inimigos e os detém. A segunda parte do Salmo, então, de 4 a 9, diz assim: Resplendes de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estancaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Então, os versículos 4 a 9, nós temos um versículo-chave, que é justamente o versículo 7. Somente tu és temível. Quem pode permanecer diante de ti quando estiveres irado? Então, o salmista vai construir a ideia dessa segunda parte em torno desse versículo, que tem a pergunta, não é? Quem pode permanecer diante de Deus quando ele estiver irado? A pergunta é: quem pode suportar a ira do Senhor? Quem é justo o suficiente para não ser atingido por esta ira? Quem pode deter o braço do Senhor? E se Deus for contra nós, ou contra quem Deus se colocar, como ele poderá resistir a isso? A grande questão aqui é possível resistir a Deus quando ele está irado? É possível sobreviver à ira do Senhor? Essa é a pergunta. Pergunta que nós precisamos meditar, cada um de nós. Quando eu tenho a minha conduta, quando eu tenho a minha vida, os desejos do meu coração, e muitas vezes esses desejos são guiados por coisas que são contrárias à vontade do Senhor, que, como estudamos aqui no último domingo, na segunda parte do sermão do capítulo 9 de Daniel, provocam a ira do Senhor e trazem consequências à nossa vida, tanto temporais quanto consequências eternas. Será que quando eu provoco deliberadamente a ira do Senhor, eu tenho condição de suportá-la? Quem é que pode suportar a ira de Deus? Quando Deus se levanta em ira, quem é que pode permanecer diante dele? Essa é a questão que o salmista levanta para que o seu povo medite. Eles estão cantando sobre isso. Eles estão louvando a Deus porque é insuportável estar diante de Deus quando ele está irado. Não é? Então, esse é o versículo-chave. O salmista descreve uma cena na qual a glória e a majestade de Deus se manifestam. Ele se refere a Deus como mais majestoso que os montes cheios de despojos, ou um monte de despojos. Então, Deus, ele se levantou a favor do seu povo. É isso que quer dizer resplendes de luz. És mais majestoso que os montes cheios de despojos, no versículo 4. Deus se levantou em favor do seu povo e foi contra os seus inimigos. E observe que ninguém pôde suportá-lo. Homens valorosos morrem saqueados. Nos faz lembrar Jesus falando sobre aquele que, antes de entrar numa casa para despojar, precisa amarrar o homem valente. E Jesus entra na casa do homem valente e o amarra. A casa era o mundo posto no maligno,
Os saqueamentos são aqueles que estavam debaixo do poder de Satanás, do poder da morte, e o valente que foi amarrado é o próprio Satanás. Jesus, então, entra neste mundo como uma expressão não apenas da graça de Deus, mas também uma expressão da ira de Deus contra os inimigos, e ele faz justamente isso, amarra o valente, que não lhe pode suportar o poder, e como vemos na consumação, pelo poder da sua palavra, o anticristo cairá, porque não pode suportar. Então, na ira de Deus manifestada em Cristo, você vê justamente isto acontecendo. Mas aqui ele está dizendo que Deus se levantou contra os seus inimigos, e mesmo os mais valentes, mesmo os mais poderosos, não puderam resistir. Eles morreram e foram mortos em vergonha, porque foram despojados, já dormem um sono final, ou seja, estão mortos. Eles não foram capazes de erguer sequer a mão para esboçar qualquer tipo de reação. Não é possível resistir a Deus em sua ira. Diante da repreensão de Deus, mesmo a maior tecnologia de guerra não pôde resistir. O cavalo e o carro pararam, estancaram, não puderam se mover. Mesmo que se tivesse muita capacidade bélica, mesmo assim, a ira de Deus não pôde ser resistida pelos seus inimigos. O salmista, então, diz: somente tu és temível. Veja a figura, um grande exército, não sabemos quem é de fato aqui, mas esse exército é feito por homens poderosos, valentes, renomados pelo seu poder e a capacidade de pelejar. Esse exército possui cavalos e carros, a maior tecnologia em termos de guerra da época. Mesmo um exército tão poderoso não é digno de temor. Somente Deus é temível. Só Ele deve provocar o temor nos nossos corações. Na verdade, o nome que Deus criou para si, aquilo que Ele realizou no mundo, mostra de fato quem deve ser temido. Deus é um Deus que se ira e Ele precisa ser temido, Ele é temido por causa disso. Então, Deus é mais majestoso e mais poderoso do que todos. É importante notar que a glória e a majestade de Deus, nessa ocasião, se manifestam por meio da sua ira. Ela foi revelada de tal forma contra seus inimigos que não conseguiram suportá-la ou mesmo esboçar qualquer reação. E aqui é bom nós lembrarmos do que diz Paulo, lá no capítulo 1 de Romanos, que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que trocaram, que suprimiram a verdade pela injustiça. Paulo, fazendo uma análise do mundo caído, a conclusão que ele chega e o ensino que ele nos transmite é que, ao contrário do que nós pensamos, Deus não está feliz com o mundo, mas Deus está irado contra as pessoas do mundo. Qual é o estado de espírito, de alma, de sentimento que Deus tem dedicado a este mundo? Ainda que Ele trate esse mundo com uma graça comum, ainda que o seu Espírito renove a face da terra, ainda que, por causa dessa graça comum, o Senhor sustente e faça nascer o sol sobre todos e cair a chuva sobre todos, bons e maus, o fato é que a disposição de Deus para este mundo é ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Este mundo, inclusive nós, diante de uma mensagem como essa, deveríamos olhar para Deus de forma reverente e cheia de temor. Deus não está satisfeito. Deus está irado contra o mundo. E aí você entende por que o mundo sofre as calamidades que sofrem. Não é à toa que o nosso mundo ele não consegue encontrar paz. Ele não consegue encontrar estabilidade. É por isso que a cada dia as notícias ruins se multiplicam nos noticiários.
não é porque simplesmente nós passamos por uma fase de má sorte, ou porque ainda não conseguimos atingir um certo nível de evolução, de desenvolvimento de conhecimento das coisas que vai nos trazer paz quando isso acontecer. Não é por causa disso. Na verdade, isso nunca vai acontecer. O caso é, Deus está irado contra o mundo. E isso deveria provocar o nosso temor. Se isto acontecesse, certamente nós tomaríamos o caminho correto de conserto. Mas não é assim, infelizmente. Quem pode resistir à ira do Senhor? Ninguém. Eles simplesmente, os inimigos de Deus, ficaram paralisados ante a ira do Senhor. Deus, no exercício da sua santa ira, impôs vergonha e morte aos seus inimigos. Essa é a razão de o salmista perguntar: quem pode permanecer diante de ti quando estiveres irado? Abra sua Bíblia em Hebreus, rapidamente, para você observar que essa pergunta do salmista, ela ecoa na Bíblia em várias partes, e talvez o texto que nós mais conheçamos a esse respeito está justamente em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 26. E aqui o autor, o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele nos faz os crentes refletirem a respeito da ira do Senhor, porque ele aplica o seu ensino justamente aos crentes. Ele fala sobre nós, os filhos de Deus, nós os crentes, por quem Cristo morreu. E ele diz o seguinte: se continuarmos a pecar, a partir do versículo 26, nós vamos até o 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Veja, o que se pode notar aqui é que um crente, nós não estamos falando de um eleito, estamos falando de um crente, alguém que professou a sua fé, experimentou aquilo que dentro da igreja todos que fazem parte dela experimentam, as manifestações do Espírito, a graça que é mostrada aqui, o ensino e tudo mais. Pessoas que experimentaram isso, professaram sua fé um dia, mas agora vivem deliberadamente em pecado. A palavra de Deus que para essas pessoas não existe mais sacrifício a ser feito. Uma vez que elas rejeitaram o sacrifício de Cristo, ou seja, dizendo-se crentes, mas lutam contra Cristo, calcam os pés do Senhor, elas não há mais o que fazer. O sacrifício que poderia ter sido feito já foi feito, o de Cristo. Elas agora aguardam juízo se continuarem assim, deliberadamente em pecado, vivendo uma vida de rebelião contra Deus, ainda que professando a fé nele. Essas pessoas mudam a sua posição, elas são consideradas inimigos de Deus. O que resta para elas é o que resta para os inimigos de Deus. É o que está no versículo 27. Então, somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, um crente que vive deliberadamente em pecado, ele só tem uma expectativa, a expectativa de se encontrar com o fogo de Deus, o que é reservado para os inimigos. Não é? A gente sempre fala o seguinte, isso a Bíblia nos mostra, e a nossa confissão também nos apresenta, baseado nas Escrituras, que algumas vezes os crentes, eles abandonam temporariamente a fé, se lançam em pecados e voltam. E às vezes até esse processo todo acontece para que o Senhor o trate, o humilhe, o faça encontrar de fato uma fé mais sólida, a partir do momento que ele se despe de todas as suas forças e confia somente no Senhor. É possível que isso aconteça. É possível que a história do filho pródigo se repita, de alguém que estava na casa do pai, deliberadamente escolheu viver em pecado, afastou-se a ponto de ser considerado morto, e depois reviver de toda essa tragédia e voltar para a casa do pai e ser recebido. Essa história pode acontecer e ela se repete, graças a Deus.
muitas vezes. Mas a questão é que quem vive deliberadamente em pecado não tem nenhuma garantia. Pode ser que volte, mas pode ser que jamais volte. Uma ovelha que se desgarra, ela pode fugir e pode ser encontrada. Isso acontece o tempo todo, mas também ela pode se desgarrar e ser devorada por um lobo, pode cair num precipício, pode entrar num lamaçal do qual nunca mais vai sair. Isso também pode acontecer. Então, não há segurança quando eu me coloco deliberadamente em pecado, com uma esperança futura de que tudo dará certo no final. O pecado não me dá garantias. Quem vive deliberadamente em pecado não tem garantia alguma. Sobretudo aqueles que são crentes, aqueles que professaram sua fé, que conhecem todo o Evangelho, que inclusive experimentaram o poder desse Evangelho à sua volta e na sua própria vida, em algumas vezes. Quando se está deliberadamente em pecado, não há garantias. O que a Bíblia diz é que aquele que vive, o crente que vive deliberadamente em pecado, a única coisa lógica a se esperar é o fogo consumidor. É o encontro com a ira de Deus. É um encontro com Deus na condição de inimigo do Senhor. É por isso que é importante você aprender sobre o temor a Deus e sobre a ira de Deus. Versículo 28, então, o salmista continua: quem rejeita a lei de Deus, a lei de Moisés, quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está mostrando como era dura a lei de Moisés. Mas agora o que ele fala aqui no versículo 29, quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ele está falando, olha, se desobedecer a lei, a pessoa merecia ser morta. Agora, imagine o que está reservado para alguém que traiu a Cristo, pisou os pés do Filho de Deus. Aquele que, deixa eu dizer as coisas aqui, profanou o sangue da aliança, zombou da cruz. E aquele que insultou o Espírito da graça. É isso que nós fazemos quando nós deliberadamente nos colocamos em pecado. Primeiro, foi tão interessante quando foi tão maravilhoso quando finalmente eu entendi isso. O perdão de Deus é sempre gratuito e abundante. É o próprio Deus que nos convida a, se pecarmos, confessarmos e Ele nos perdoará. É o próprio Deus quem faz isso. Mas há uma coisa muito séria que é você tratar o perdão de forma leviana. Tratar o perdão de Deus de forma leviana. É justamente aquele procedimento que nós fazemos quando nós não desejamos de nenhuma forma abandonar o pecado, mas ainda assim, para estarmos bem com a nossa consciência, nós pecamos e pedimos perdão de forma frívola e leviana, com nenhuma intenção de mudarmos a nossa conduta, com nenhuma intenção ou sentimento de arrependimento, com nenhuma intenção de voltar atrás, promover passos que transformem a minha vida. Bom, isso tudo é uma grande zombaria da obra da redenção, isso tudo é muito grave, porque é uma ofensa a Cristo, é crucificar Cristo novamente, é zombar do Espírito Santo, é blasfemar, é profanar o sangue da aliança, é tratar a obra da redenção de forma leviana. Bom, quanto mais severo deve ser o castigo para pessoas que vivem dessa forma. Ele está perguntando, imagine, olhe como a lei, domingo passado eu trouxe aqui uma ilustração bíblica sobre como eram tratados os filhos rebeldes e contumazes. Um filho rebelde e contumaz, aquele que, apesar de ser disciplinado, instruído pelo pai, continuava desobedecendo. No Antigo Testamento, era feito o que com ele? Ele era apedrejado. Então, eu contei assim, né? Então, o pai ia até o sacerdote e falava, esse meu filho aqui
depois de eu ter exortado muito, ele continua a ser um beberrão, um preguiçoso, tudo mais. O que eu faço? O sacerdote mata. E aí eu vi olhos desse tamanho, assim, né? Como pode isso? O escritor aos Hebreus está falando, olha como é que é a lei de Moisés. Agora imagine quanto mais grave é alguém que, vivendo o Evangelho, vive deliberadamente pecado, quanto mais grave deve ser o castigo para essa pessoa. O que pode ser mais grave do que ser apedrejado? Encontrar-se com Deus irado. Encontrar-se com Deus em sua ira. É isso que o apóstolo está dizendo. Então, versículo 30 diz, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A expressão de Jesus, no capítulo 10 de João, é que nós estamos em suas mãos, e das suas mãos ninguém pode nos arrancar. Há lugar mais seguro do que estar nas mãos de Deus? Não deveria haver lugar mais seguro do que as mãos de Deus. Sobretudo quando essas mãos se estendem para nós de forma graciosa. E é dessa forma que Deus está falando que os seus eleitos, aqueles por quem ele morreu, estão em suas mãos, e estão de forma graciosa ali, e das mãos de Deus ninguém pode arrancar. Mas essas mesmas mãos se estendem de forma irada. E estar nas mãos do Deus vivo em ira é a pior coisa que alguém pode desejar na vida. Veja que a Bíblia não esconde que Deus é gracioso, mas também não esconde que Ele é terrível em sua ira. A Bíblia não esconde que há uma mão de graça a sustentar os crentes, mas ela não esconde que há uma mão de ira para consumir os inimigos. Esse é o nosso Deus, um Deus que se ira e que deve ser temido. A segunda parte do Salmo, então, nos mostra que os inimigos de Deus não podem, nem poderão, em tempo algum, resistir à sua ira. Por isso, irmãos, é que nós precisamos conduzir o nosso coração no temor do Senhor, porque Ele é um Deus que se ira. Rapidamente, qual o ensino deste Salmo? E daqui a pouco nós chegamos à terceira parte dele. Mas qual é o ensino deste Salmo? A Bíblia nos ensina que Deus é temível e que todos devem temê-lo. É assim por causa da sua reputação. Deus é justo e vingador. Deus não é vingativo, Deus é vingador. O que é a diferença? Vingativo é aquela pessoa que guarda mágoa em seu coração e então quer destruir quem provocou essa mágoa ou quem ela acha que provocou essa mágoa. O vingador é aquele que executa o juízo. O vingador bíblico é aquele que é comissionado para executar o juízo, um justo juízo. No caso de Deus, Deus é aquele que julga e que executa a sentença contra os maus. Isso significa que Deus irá julgar os seus inimigos e irá condená-los pelos seus crimes e executará a pena. Ele é o vingador. É Deus quem executa a justiça. E é por isso que nós sempre brincamos dizendo, nunca peça para Deus fazer justiça. Peça para Deus ser misericordioso, porque se Ele fizer justiça, nós seremos consumidos. Mas lógico que não é assim. Nós precisamos clamar pela justiça de Deus, principalmente nós que fomos alcançados por sua misericórdia, porque nós sabemos que a justiça de Deus foi executada em Cristo para que em nós houvesse graça e misericórdia. Então, a justiça de Deus olhe para a cruz e veja o que aconteceu com Cristo, quando Ele se tornou pecado em nosso lugar. Então, Deus, Ele é justo e vingador, ou seja, Deus irá punir o mal. Não esqueça disso. Não pense que é o contrário. E aqui eu preciso falar aos pais. Quando você vê o seu filho pecando e você não pune o seu filho,
pelo pecado dele, as suas crianças pequenas, não disciplina eles pela rebeldia que eles têm contra Deus, que se manifesta pela rebeldia que ele tem contra você, você está passando para ele um recado de que pecado não tem punição. Talvez o seu filho tenha dificuldade de crer no juízo final, porque você não o disciplina. Talvez seu filho tenha dificuldade de crer em um inferno, porque você não o disciplina. Porque ele pode pensar que, bom, já que meu pai nunca me puniu pelos meus pecados, é possível também que Deus não faça. Não é assim, irmãos. A igreja, quando não disciplina, ela passa esse recado também, de que pecado não tem punição, de que pecado não tem castigo. E você mesmo, quando é indulgente com o seu pecado, você está manifestando e sedimentando em sua mente o pensamento de que pecado não causa castigo, não causa a vingança de Deus. Então você vai para a Bíblia e vai observar várias vezes o salmista falando o quanto o pecado dele atraiu a ira do Senhor para si. E ele fala da seguinte forma: a mão de Deus pesou sobre mim e a minha vida se tornou um deserto, uma sequidão de estio. Deus, ele é justo e vingador. E Paulo diz que compete a todos nós comparecer diante do trono de Deus. Então, isso quer dizer que quando Deus fizer justiça e vingar os males realizados pelos homens, ele derramará a sua ira sobre eles. A Bíblia também ensina que a ira de Deus é insuportável e irresistível. No exercício da sua santa ira, Deus destrói e mata, e não há quem possa detê-lo. Você entendeu isso? No exercício da sua ira, Deus destrói e mata. Absurdo alguns dizem, né? Como pode Deus mandar matar criancinhas? Quantas vezes Deus fala assim: olha, invadam aquele povo, entrem naquela cidade, queimem tudo, matem mulheres, crianças, velhos, todos. Às vezes são as histórias que nós não contamos para as crianças, né? Nós pulamos elas porque parecem muito absurdas. Mas, já parou para pensar nisso? Por que Deus faz isso? Criancinhas, velhos, mulheres grávidas, esmagar filhos sobre a pedra. O que está acontecendo com Deus? Será que Ele deu alguma loucura nele? Ele agora perdeu a noção do que é certo e errado? Nós é que não temos a noção correta do que é certo e errado, do que é justiça e do que é Deus em sua ira. É bom lembrarmos, irmãos, que no final desta era haverá condenação para homens, mulheres e crianças que não temeram o Senhor. E o juízo de Deus em lançar no inferno todo tipo de pessoa, porque para ele não há acepção, será conforme a sua justiça, quando ele executar o seu juízo e a sua vingança. Inclusive, ele não faz acepção entre aqueles que são do seu povo e os que não são do seu povo. Dentre aqueles que formam um rol de membro das igrejas, há aqueles que, por viverem deliberadamente em pecado, sem arrependimento, terão a terrível surpresa de se encontrarem com Deus em ira e de serem lançados no inferno. Não duvide disso. O Senhor é justo e vingador, e quando Ele executa a justiça, Ele destrói e mata. Essa é a razão de Ele ser temível. Jesus ensina essa verdade aos seus discípulos quando lhes diz, Mateus 10, 28, Jesus falando aos seus discípulos, Ele diz o seguinte: temam aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Sabe que tem crentes que não acreditam que Jesus está falando de Deus aqui, né? Muitos crentes não acreditam que esse versículo se refere a Deus. Por conta disso aqui, matar o corpo e lançar a alma no inferno. Alguns crentes não acreditam que Deus faz isso. Jesus Cristo está dizendo que se você tem que temer alguém, tema aquele que mata o corpo, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nós estamos falando de um Deus que se ira,
Esse é o ensino seguro das Escrituras. Deus se ira e por isso deve ser temido. Qual é a repreensão desta passagem, segundo o ensinamento bíblico? O que ela quer nos revelar sobre os nossos erros? A repreensão bíblica neste salmo é que todos os homens devem temer a Deus por causa da sua ira. Não temem ao Senhor aqueles que se põem como seus inimigos e lutam contra a igreja. Os idólatras, pois não o adoram, e os que são infiéis nos votos que fizeram a ele. Isso aqui diz especificamente sobre nós. O que é não temer a Deus, não temer a ira do Senhor? É votar loucamente, votar e não cumprir. Não há um crente sequer, não há um membro desta igreja que não tenha votado diante do Senhor. Em sua profissão de fé, você fez um voto diante de Deus. Você prometeu segui-lo em santidade. Você prometeu seguir a sua palavra, abster-se do pecado, ser fiel. Foi uma promessa que você fez, foi um voto que você fez. Imagine por que, então, é tão grave, como diz Hebreus, quando um crente renega este voto e vive deliberadamente em pecado. O que ele espera? A ira do Senhor. Se você vive deliberadamente em pecado, você está sendo infiel aos votos que cometeu, que fez. Se você tem filhos e os batizou, você fez votos diante de Deus sobre seus filhos, de trazê-los à igreja, de acompanhá-los à igreja. Não é simplesmente de criá-los em casa, mas de trazê-los ao culto. Você prometeu isso. Você prometeu que iria ensinar eles a ler, para que eles lessem a Bíblia. Você prometeu que iria orar com eles, por eles. Tantas promessas que nós fazemos. Você, quando casou, você prometeu diante do Senhor ser fiel à sua esposa. A esposa prometeu ser fiel ao marido. Vocês prometeram respeito mútuo. Prometeram que cumpririam seus papéis, homem cabeça, mulher submissa. Houve promessas feitas diante de Deus, votos que foram lançados ao Senhor. Quando eu faço casamentos, eu gosto muito de fazer casamentos, eu não me importo se eles não ouvem nada, porque eu sei que eles estão tirando foto, estão emocionados, estão pensando na lua de mel. O único momento que eu peço a atenção dos noivos, eu olho para o olho deles e falo, agora vocês prestem atenção no que eu vou falar, porque isso é importante. É quando eles vão fazer os votos. Porque de tudo que importa de fato ali, é esse voto público que um homem e uma mulher fazem diante de Deus, diante do povo de Deus, a favor de um para o outro, sobre o que é o casamento. E nós votamos e não cumprimos, deliberadamente não fazemos isso. Queridos irmãos, votar e não cumprir é uma loucura que provoca a ira de Deus. Precisamos pensar essas coisas. Então, são não tementes ao Senhor aqueles que votam e que não cumprem os votos que fizeram a Deus. Juntamente com esses estão os escarnecedores e irreverentes, os que temem os homens, os dominados por seus desejos pecaminosos e vivem deliberadamente no pecado, e os que zombam da cruz, como lemos em Hebreus, no capítulo 10. A repreensão, portanto, é que devemos atentar para a reputação de Deus e adorá-lo. Já sabemos que Deus é um Deus terrível. Nós precisamos agir corretamente. Precisamos nos adorar o Senhor, curvarmos diante dele, servi-lo com todo o nosso ser e dedicar a ele toda a honra e toda a glória. Essa é justamente a correção. A correção que nos ensina aqui é, para nós, os crentes, a correção é sermos fiéis a Deus, cumprir os nossos votos, sem cair na loucura de votarmos e não cumprirmos, como está em Eclesiastes 5:5. Temer a Deus é viver para o seu inteiro agrado, com abandono do pecado e aproximação de Cristo, ou seja, uma vida de santidade. E para os não crentes, como é que eles temem a Deus? Eles precisam adorar o Senhor.
e os não crentes precisam de Cristo. Na verdade, nós só nos livramos da ira de Deus se estivermos em Cristo. Não é questão de corrigir o comportamento, é de se abrigar naquele que pode suportar a ira de Deus. Uma das razões de o nosso mediador necessariamente ter que ser um homem, absolutamente homem, 100% homem, e ser absolutamente Deus, é porque se ele fosse somente homem, ele jamais suportaria a ira que foi lançada sobre ele na cruz do Calvário. Só Deus poderia suportar a ira de Deus. Então não é coisa à toa que nós estamos falando, porque para escaparmos da ira de Deus, precisamos estar abrigados em Cristo. Esse é o ponto. Mesmo para os crentes, nós precisamos novamente voltar ao Evangelho, e se nós estamos vivendo deliberadamente em pecado, nós precisamos voltar a Cristo, para que Ele nos cubra com o seu perdão e justiça, e nos proteja, por sua graça, da ira de Deus. Porque o pecado tem sua base na incredulidade. O não crente, para fugir da ira de Deus, ele não vai ter que correr, nem clamar, como aqueles loucos que estão descritos na Bíblia, que pedirão para que as pedras caiam sobre ele, para que os cubra da face de Deus. Isso não dará certo. O que é necessário é estar em Cristo, para fugir da ira de Deus, só pela fé em Jesus Cristo. Porque aí sim ele suportou a ira no seu lugar. Abrigado em Cristo, não há por que temer. Você está na mão da graça, não na mão da ira. Isso é o que resta. Algumas coisas para nós fazermos a fim de nos treinarmos no temor do Senhor. Ore, Senhor, põe o teu temor em meu coração. Essa é uma oração constante dos salmistas. Essa é uma oração constante na palavra de Deus, que o temor do Senhor seja colocado nos nossos corações. E uma boa coisa é o que segue disso, para você temer a Deus, é estudar na Bíblia sobre o tema do temor a Deus. Comece e termine um plano de leitura em Provérbios com a sua família. Assim você entenderá o temor do Senhor e poderá ver o que acontece com os que temem e os que não temem a Deus. Vá a Provérbios, você vai saber por que você deve temer a Deus. Deus se ira, Ele é temível. 3. Identifique onde você tem sido infiel aos votos que fez a Deus e onde sua adoração tem sido desviada para os ídolos do seu coração. E pense como tudo isso tem feito você pecar deliberadamente. Depois, arrependa-se. Lembrando que arrependimento não é agendado. Nós não nos arrependemos quando nós queremos. O arrependimento é um dom da graça de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. É Deus, em sua bondade, que nos conduz ao arrependimento. A sua oração é: Senhor, me conduza ao arrependimento. Senhor, quebre o meu coração. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, tenha misericórdia de mim. Nós não nos arrependemos quando queremos. Portanto, clame por arrependimento. Não se permita endurecer. Cristo lhe perdoará e o Espírito Santo lutará com e em você para que você tema a Deus. E por fim, bem importante, não mais importante, mas muito importante, tema a Deus como um filho, não como um inimigo. Tema a Deus como um filho e não como um inimigo. Nós já falamos sobre o temor do Senhor. Existe o temor servil. Você começar a temer a Deus porque você não quer ser punido por seu pecado. É interessante que o temor servil, ele não me faz reverente, ele me faz um fugitivo. Eu fujo de Deus. Adão, quando finalmente sentiu medo do Senhor, de forma servil, ele se escondeu. Ele fugiu, se afastou de Deus. O temor de filho é o temor que aproxima. É o temor que me faz adorar a Deus. Eu sei quem é Deus. Eu o temo, mas eu estou espantado com a sua graça e a sua glória. Eu sou atraído para Ele, porque eu quero servir próximo a Ele. Então, é mais ou menos
você disciplina seu filho, você sabe, o seu filho, melhor, deixa eu organizar. O filho sabe que o pai tem o poder de discipliná-lo toda vez que ele erra. E de vez em quando ele experimenta essa indignação, essa ira do pai contra o pecado dele e que provoca a sua punição. Mesmo assim, ele não se afasta do pai. Ele ama o pai. E mesmo quando ele é severamente punido, disciplinado, ele se conforta no colo do próprio pai que o disciplinou. Porque esse temor é revestido de um conhecimento, de um sentimento, de que aquilo que o pai está fazendo é justo, é correto e para o seu bem. E que é melhor estar perto do Deus justo, do Pai justo e disciplinador, do que estar longe dele e sujeito a todos os males. É melhor estar com Deus. É melhor experimentar a bondade de Deus. É melhor experimentar esse amor de Deus que se manifesta em alguns momentos em sua indignação contra o pecado e disciplina para que seu filho progrida na fé e na esperança em Cristo Jesus. Esse é o amor, esse é o temor filial que todos nós devemos ter. Ele nos aproxima de Deus. Sabemos que ele se ira, que ele se torna indignado contra o pecado, mas isso não tem problema, porque se ele se indignar contra o meu pecado, ele irá tratar o meu pecado, então eu estarei bem. Mas, se eu não quero tratar o meu pecado, mas tenho medo do castigo, o que eu faço é fugir de Deus. Vou para muito longe, talvez chegue àquilo que o destino final do filho pródigo, o fundo do poço, ou o chafurdar na lama e compartilhar refeições com porcos. Talvez eu volte lá, mas talvez eu nunca volte de lá, me escondendo de Deus. Tema o Senhor como um filho, não como um inimigo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça e que na sua graça Ele ponha o seu temor nos nossos corações. Amém.